Pronto. Estamos gravando, então, na verdade, a segunda parte da teoria de ácidos e bases. Tá? Aí, a hora que terminar essa teoria, eu fecho e começo uma outra gravação só para sais, para não misturar os assuntos. Então, na aula passada, a gente falou um monte de coisas sobre ácidos, porém, ficou faltando uma coisa bem legal. Porque daqui a gente vai discutir várias coisas. A estrutura. Né? Os ácidos, aqui estão aqueles oxiácidos principais, né, que a gente discutiu toda aquela parte de nomenclatura. E à esquerda a gente tem os hidrácidos, os que não têm oxigênio. Todos são substâncias moleculares. Todas essas substâncias que vocês estão vendo aí, os átomos estão se unindo por ligação do tipo covalente. Então, dentro dessa ideia, vamos falar um pouquinho da estrutura deles. Tá? Então, na primeira parte, a gente vai falar dos hidrácidos. Né? Os hidrácidos são 6. HF, HCl, HBr, HI, HCN, H2S. Né? Eu vou dividir a estrutura dos ácidos em um grupo do tipo halogenídricos. Halogenídricos. O que é um ácido halogenídrico, vocês imaginam? Bom, é um ácido que tem halogênio. Tá? Então, você tem o HF, o HCl, o HBr e o HI. Todos substâncias polares, né? Todos polares. O único que faz ponte de hidrogênio aqui é o HF, beleza? Tanto é que dos 4, ele é o que tem maior ponto de ebulição. O ponto de ebulição dele é 0 graus Celsius. Olha que interessante, né? O cara que faz ponte de hidrogênio tem ponto de ebulição 0 graus Celsius. Tá? Aí a gente vai passar para o HCN, que é o cianídrico. O ácido cianídrico é um ácido fraco. Também volátil, tá? Todos esses caras que vocês estão vendo aqui são voláteis, gente. Todos. É importante essa informação, tá? Todos são voláteis. Como é que você guarda isso de uma maneira confiável na sua cabeça? Conselho. Pensa que são moléculas pequenas. Lembra toda a discussão que a gente teve na aula de interação molecular sobre o tamanho da molécula? Mesmo a molécula que faz ponte de hidrogênio, mesmo ela tem uma volatilidade. Ela é menos volátil quando você compara com as demais. Tudo bem? Tranquilo? E outra coisa. Olha que interessante isso. O HBr e o HI, eu falei que todos são voláteis, uma vírgula, né? Eles são líquidos, tá? Esse é líquido e esse é líquido. Senão eu passo informação errada para vocês. Danilo, por que eles são líquidos? Aqui sim o problema do tamanho da molécula é relevante. O tamanho do átomo de bromo, né, a massa do bromo e a massa do iodo é... Nossa, nem lembro. A massa do bromo ela é mais de 50. Então são átomos enormes. Então, mesmo eles tendo interação do tipo dipolo permanente, acaba que eles são encontrados no estado líquido na temperatura ambiente. O HF e o HCl não. Esse 0 graus, esse aqui tem um ponto de ebulição abaixo de 0. E o HCN também um ponto de ebulição pequenininho. Não sei quanto é, não tenho de cabeça, mas os outros 3 são voláteis. E aí tem um terceiro que é volátil, ou melhor, um quarto, que é o H2S. Geometria linear, angular, beleza? O enxofre tem uma eletronegatividade baixa, então a molécula não tem uma polaridade tão alta. Então, ó, todos esses daqui são voláteis. Volátil, volátil, volátil e volátil. Quando a gente pensa no HCl, a maioria das pessoas pensa em composto líquido, né? O que o HCl é? O que você acha que é? É líquido. Na verdade, ele é um gás. É que ele é comercializado, dissolvido na água, né? Ele tem uma solubilidade boa na água, mesmo sendo um gás. Tá? Vocês sabem que gás não tem solubilidades muito altas em líquidos, né? Em geral. Alguns um pouco mais por causa da polaridade. Beleza? Tudo bem? Podem tirar print para a gente seguir, porque aí a gente vai entrar numa sequência agora para discutir um pouco da estrutura dos oxiácidos. Os que têm oxigênio como elemento também. Né? Esses oxiácidos, vamos colocar aqui o slide, são representados por essa estrutura do tipo HX e OY.
E uma coisa muito importante, esse elemento aqui é o elemento central. Literalmente. Ele está no centro da molécula. Tá? Nos oxiácidos, existe um padrão de estrutura. Você tem o elemento central, que pode ser carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre. Vamos colocar os quatro, né? Que são os mais famosos. Carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre. Geralmente, esse elemento central está rodeado por oxigênios. Então, os oxigênios da estrutura vão ficar ligados no elemento central. E os hidrogênios ligados aos oxigênios. Tá bom? Esse é o comportamento padrão. Tem exceção, Danilo? Tem. Duas. Não vou comentar agora porque vai falar no exercício. Coloquei uma questão no exercício para a gente poder discutir isso. Mas, no geral, essa é a estrutura. Então, vamos começar. Vou colocar mais um aqui, tá, gente? Perdão. O cloro. O cloro é um caso à parte. A gente vai discutir ele por último. Vamos começar com o carbono, né? Então, ácido que tem carbono. H2CO3. Tá? Elemento central, carbono. Ele vai fazer 4 ligações, ó. Uma dupla com oxigênio. E isso aqui, ó. Beleza? Vocês lembram que na aula passada a gente falou do processo de ionização total e parcial de um ácido? Tenta imaginar esse ácido perdendo os hidrogênios. Quando esse ácido perde um hidrogênio, ele se transforma nisso aqui, ó. Isso aqui é o bicarbonato, ó, galera. HCO3-. Tá? O hidrogênio sai da molécula na forma de H+, e aí é todo aquele papo que a gente discutiu na aula passada. Tá? Quando ele sofre a segunda ionização, ele vira carbonato. Ó. As cargas negativas foram os hidrogênios que deixaram ali o elétron. Tá? Então é interessante você entender que de um ácido eu tenho um ânion, e o ânion também é uma estrutura que tem ligação covalente. Ó. Tá? Isso aqui, essas cargas vieram do processo de ionização. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o bicarbonato e esse aqui é o carbonato. Tá? Tranquilo? Vamos pegar um outro ácido que libere 2 hidrogênios também. Tá? Vamos pegar o sulfúrico. Sulfúrico. Ah, e aí uma coisa, aí vai uma perguntinha, quem que se sentir à vontade para responder, fique à vontade aí. Geometria dessa molécula, né? Geometria do ácido carbônico. Tranquilo? Eu vou continuar falando aqui, a hora que vocês quiserem responder, vocês respondem aí. Para o ácido sulfúrico, galera, o elemento central é o nosso querido enxofre. Vamos lembrar que o enxofre, ele faz duas normais, duas covalentes obrigatórias, e pode fazer dativas, certo? Nesse caso do enxofre, ele vai fazer as duas dativas. Então você tem a seguinte estrutura, ó. Você tem o enxofre fazendo duas obrigatórias com OH. OH. Tranquilo? E as duas dativas com outros oxigênios. Ó. Isso é a estrutura do ácido sulfúrico. Beleza? Também é um ácido que na água vai originar 2 ânions. Vamos desenhar os 2 ânions. Preparem as munhecas aí. Hoje é uma aula loucaça. Vocês vão escrever demais da conta. Quem estiver escrevendo, né? Quem estiver tirando print, pode preparar os gigas aí. Aê! Boa, Edu. Trigonal. Já emenda na sequência a geometria do ácido sulfúrico. Já emenda na sequência, quem quiser, a geometria do sulfúrico. Ó, esse aqui é o hidrogeno sulfato. Vamos sofrer segunda ionização? Ó, sofrendo segunda ionização.
nosso amigo sulfato. Percebem? Todos os ácidos que eu estou falando aqui fazem ponte de hidrogênio. Por exemplo, o ácido sulfúrico, ele já é encontrado no estado líquido, o ácido sulfúrico. Inclusive, ele tem um ponto de ebulição bem alto. O ácido carbônico é um caso bem especial, gente, porque ele é um ácido instável. Guarda esta informação pelo amor que você tem ao seu vestibular. Porque o que cai de questão com isso, vocês sabem qual é o produto da decomposição dele? Né? Todo composto instável tem vida curta. Dizer que ele é instável significa que ele vai reagir de maneira até espontânea. Tá? Tanto é que você não consegue comprar ácido carbônico, sabia? Você não consegue. Você nunca vai chegar numa indústria química e falar, ô, me vê um frasco de ácido carbônico. Não existe isso. Por quê? Ele é um composto instável. Ele se forma dentro de reações e ao se formar, principalmente nas condições que nós estamos, temperatura, pressão ambiente, né, que nós estamos aqui, ele já vira CO2. Já se decompõe em CO2. Inclusive, essa reação ela é super importante, não sei se vocês vão lembrar, para explicar o sistema tampão do sangue. O sistema que mantém o pH do nosso sangue preso numa faixa, né? Mesmo que você receba uma substância mais ácida ou mais alcalina, o teu sangue ele tem uma certa proteção contra variações de pH. Isso se faz por conta de um sistema chamado sistema tampão. Beleza? Vamos pegar um outro ácido aqui. Vamos pegar agora o nítrico, pode ser? Nítrico, HNO3. Esse é monoácido. Monoácido. Nitrogênio, galera. O nitrogênio, ele faz 3 ligações covalentes obrigatórias e uma dativa opcional. Nesse caso, para pensar um pouquinho aqui. Será que o nitrogênio vai fazer dativa ou não? Lembre-se que o oxigênio tem que estar ligado ao H necessariamente, e eu tenho 3 oxigênios. Né? Então, o que eu posso pensar? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o nitrogênio, vou colocar uma ligação OH. OH. Lembrando que eu tenho que fazer mais uma ligação obrigatória e outra aqui. Percebe? E aí, caso seja necessário uma dativa. Como eu tenho 2 oxigênios para ligar, o que eu vou tentar fazer então? Eu vou tentar fazer uma dupla com O, porque daí eu estabilizo o nitrogênio, e aí eu faço uma dativa com outro O. Pronto. Beleza? Qual é o ânion desse cara? Ah, é o nitrato. É o nitrato. O menos, N, dativa, O, dupla O. Até agora não apareceu a geometria do sulfúrico, então eu não vou nem perguntar do nítrico, né? Se não apareceu a do sulfúrico ainda, eu não vou nem perguntar do nítrico. Quando aparecer a geometria do sulfúrico, aí eu pergunto a geometria do ácido nítrico. Tá? Vocês estão me devendo 2 já. Vamos ver quantas vão sobrar no final da aula. A gente podia combinar a cada 10, vocês podiam mandar para casa aqui umas esfirrinhas para mim, né? Ah, agora sim. Agora foram desafiados. Boa, Edu. Tetraédrica. Tetraédrica. Agora tem a do nítrico também, né? Tem a do nítrico. Vamos colocar agora a do fósforo? A do fósforo é o triácido da vez, né? Ácido fosfórico. O fósforo é da mesma família do nitrogênio. O fósforo é da mesma família do nitrogênio. Então, eu tenho que ligar. Como eu tenho 3 hidrogênios, presta muita atenção nisso. Eu tenho 3 hidrogênios. Esses 3 hidrogênios têm que ficar ligados ao oxigênio. Então, o que eu vou fazer? E eu tenho 4 oxigênios. Então, eu vou usar os 3 elétrons do fósforo para fazer 3 covalentes com O. Vai ficar assim, ó. O, O e O. Os hidrogênios eu coloco aqui.
E a quarta ligação, como tem um par de elétrons sobrando, eu vou colocar um O aqui, ó. Pronto. Aí dá para entender as 3 ionizações do ácido fosfórico, ó. As 3 ionizações do fosfórico, né? A primeira vai ser o dihidrogeno. Então vamos colocar assim aqui, ó, P, O-, OH. Vou colocar o H mesmo assim juntinho, tá? Você vê como as aparências enganam, né? Para os menos avisados, o cara vai olhar isso e falar, opa, isso é uma base? Não, muito pelo contrário. Isso é um ácido. Beleza? O segundo ânion seria esse aqui, ó. O monohidrogeno fosfato com carga 2-. E aí você tem o último íon, que é o terceiro, né? Na verdade, da terceira ionização, da terceira perda dos hidrogênios. Você tem o terceiro íon, que é o íon fosfato. Tranquilo? Beleza? É claro que dificilmente vão se perguntar. Não é que não se perguntem. O que eu acho interessante é que quando você, se por acaso isso aparecer na prova, você não vai se assustar. Você vai lembrar que essas estruturas, na verdade, são pedaços de ácidos que vão ionizando. Beleza? Com exceção do carbônico, que é instável, os outros 3 não. São líquidos na temperatura ambiente. Tá? O nítrico e o sulfúrico são mais fortes. O nítrico é um pouco mais forte que o sulfúrico. O fosfórico já é fraco. Beleza? Podem printar para a gente passar para outra tela, que eu vou discutir agora os casos do cloro. Vamos lá. Gente, o cloro, eu não sei se vocês lembram, eu vou até voltar um pouquinho para vocês verem isso. Olha para essa tela. Dos oxiácidos, o que apresenta mais variações é o ácido do cloro. O nítrico tem as variações, o sulfúrico também, o fosfórico tem 2 variações, né, além do principal. E uma das questões que eu acho legal da gente discutir é por que o cloro tem tantos oxiácidos diferentes? Né? Isso tem uma explicação baseada em que princípio? A história toda é o número de par de elétrons que o cloro tem. Né? Os elementos da família 7A são elementos que têm 7 elétrons na camada de valência. Então a gente sabe que o cloro tem uma estrutura capaz de fazer até 3 ligações dativas. Então o que o cloro mais consegue fazer é ficar rodeado de oxigênios. Vocês percebam no detalhe que eu tenho um ácido de cloro com 4 oxigênios até. Então isso já nos dá uma ideia de onde esses oxigênios estão ligados. Certo? Beleza? Então eu vou voltar lá para a gente montar as estruturas desse cara. Voltando aqui. Vamos começar com o ácido mãe. Vamos começar com o mãe. O mãe é o HClO3. Tá? Eu tenho HClO, HClO2, o mãe, que é o HClO3, e o HClO4. Beleza? Então vamos começar com o mãe. Em todos eles, você tem uma estrutura meio padrão, que é o seguinte, o hidrogênio está ligado ao O, né? Então eu tenho isso, ó, o cloro, ó. Esse aqui é o HClO. Aqui eu vou fazer o HClO2, aqui o HClO3, ó, que é o mãe.
Os outros ácidos são muito parecidos, ó. Esse aqui é o hipocloroso. Esse aqui, que eu vou desenhar agora, será o cloroso. Aqui, aqui eu vou colocar uma dativa, né? Dativa. Ó. E aqui. O mãe já está aqui. E aí eu tenho a quarta variação, que é o perclórico. Cada um com os seus ânions lá. Né? Vamos colocar os ânions. Vamos colocar os ânions. Ó. Esse aqui é o hipoclorito. Cl-. Agora eu vou desenhar o clorito. Agora eu vou desenhar o clorato. Não estou respeitando geometria, nada, tá? E aqui, o perclorato. Tá aqui. Todos esses são os nossos íons de ionizações dos ácidos. Aqui vale aquela regrinha dos oxigênios, né? Menos os hidrogênios. Então, dentro dessa regrinha, o mais forte a gente tem o HClO4 e depois os outros vão diminuindo a força. O destaque para essa sequência de ácidos talvez seja o HClO, que é o mais famoso deles, o hipocloroso, tá? Porque ele é usado na água sanitária, o hipoclorito, na verdade, tem ação bactericida, beleza? Tranquilo? Com isso a gente encerra a discussão de ácidos, falamos bastante coisa, e agora a gente vai entrar na discussão das bases. A gente já tinha falado algumas coisas de base, tá? E vocês vão ver que base realmente é bem rápido, né? O trabalho mesmo é o estudo dos ácidos, porque como são compostos moleculares, você tem que discutir estrutura, geometria, todos esses pormenores. Por que a discussão de bases é mais tranquila? Vamos começar ali, vai, vamos para lá, para as bases. Podem tirar print aí se vocês quiserem. Bom, vamos lá. Para a gente entender a questão relacionada às bases, a gente precisa entender, na verdade, a origem do íon OH-. O íon OH-, na verdade, gente, ele se forma a partir da ionização da água. Né? Isso é uma coisa meio estranha da gente discutir, porque a gente já falou de ionização. Né? A ionização é um processo que ocorre quando você põe um composto na água, tipo um ácido, por exemplo, e a água reage com o composto, dando origem lá ao íon H+, e não sei o que e tal. O problema é que a própria água, e isso é uma discussão que a gente vai falar muito na parte de equilíbrio, a própria água se auto-ioniza. Né? Na verdade, o termo auto-ioniza é meio estranho, porque dá a impressão que uma molécula ioniza ela mesma. Na verdade, não é isso. Pensa num recipiente contendo só H2O. Imagina um recipiente contendo água pura. Né? Se você tem só moléculas de água, o que você imagina que deve acontecer ali dentro? Nada. São moléculas iguais, as moléculas não têm capacidade para reagir, só que não é bem assim. De vez em quando, uma molécula de água encontra outra e ocorre uma reação mais ou menos assim, ó. Deixa eu trocar de cor aqui.
H2O mais H2O, dando H3O mais OH-. Nós começamos a falar de reações ácido-base. Danilo, como assim, meu? Você está brincando que uma molécula de água reage com a outra? Não, é isso mesmo. Uma molécula de água reage com a outra. Isso é uma reação tipo ácido-base. Porque uma das moléculas de água vai tirar o hidrogênio da outra. Né? A gente pode imaginar o seguinte, né? Ó, como se um hidrogênio saísse daqui, um H+, e migrasse para o outro oxigênio. A molécula que perde o hidrogênio vira OH-. E a molécula que ganha o hidrogênio vira H3O+. Essa reação ela é reversível, tá? E ela não ocorre muito assim. Né? Você vai encontrar dentro da água uma quantidade ridícula de íons. Né? Aliás, aqui vai até uma informação super importante. Se você pegar essa água a 25 graus, você vai encontrar dentro dessa água 10 a menos 7 mol de H+ por litro e 10 a menos 7 mol de OH- por litro. Só. É tão pouquinho, tão pouquinho, tão pouquinho, que a água pura nem conduz corrente elétrica. Tá? Como é que acontece basicamente isso? E o que nos interessa na aula de hoje é falar desse íon, ó, do OH-. Tá? Para o OH- ser gerado, o hidrogênio saiu da água e deixou ali um elétron. Então, é exatamente... Opa, peraí. Deu uma bugada aqui. Pronto, foi. É exatamente isso aqui, ó. O hidrogênio sai com uma carga positiva, ele deixa ali um elétron. Ele deixa ali um elétron. E o OH acaba adquirindo uma carga negativa. Tá? Esse é o íon OH da base. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui o 10 a menos 7 para ficar bonitinho. É esse 10 a menos 7 aqui que dá origem ao pH da água, né? Vocês estão ligados nesse Paranauê. É esse cara aqui, a concentração dele, que dá origem ao pH 7 da água. Nas bases, quem é que eu vou encontrar ligado ao OH? Né? Esse OH vai se chamar hidróxido. Vou colocar aqui o nome dele. É o íon hidróxido. Esse íon hidróxido vai aparecer ligado a um elemento B. Esse elemento B é um cátion. Perdão. Aqui. Esse elemento B aqui, ó, é um cátion. Quais são os cátions que você vai encontrar aqui? Todos os metais. Então você tem ali o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o alumínio, os bem famosos, e o amônio, o NH4, também, que é o famoso hidróxido de amônio. Tá? Tudo bem, pessoas? Tranquilo? Isso é uma base. Lembrando que as bases são compostos iônicos. Então, ó, observação. São compostos iônicos. A partir do momento que nós sabemos que o composto é iônico, tem várias coisas que vêm no pacote. Eles dissociam na água, eles são encontrados no estado sólido, são cristais, conduzem corrente elétrica quando estão derretidos também. Os compostos iônicos fazem isso, né? Diferente dos ácidos. Os ácidos não. Os ácidos só conduzem na água. Os iônicos podem se dissolver na água,
e aí conduzem, ou então eles podem se fundir, né, no estado derretido, no estado líquido, e aí você tem o composto conduzindo corrente do mesmo jeito. Tranquilo? Beleza? Podem tirar print para a gente discutir a nomenclatura deles. Aqui tem exemplos de algumas, ó. Veja que a nomenclatura que a gente usa na tabela é a mesma que a gente usava para ácido, né? Monoácido, diácido, triácido. Beleza? Só que diferentemente dos ácidos, que podem ionizar em partes, as bases não, tá, gente? Ela dissocia e acabou. Não tem como ela perder só 2 OHs tendo mais. Não tem esse tipo de situação. Tá? Peraí, do que você está falando exceção? Exceção mesmo do quê? Não, na verdade, tem várias coisas sobre o NH4 que a gente pode considerar exceção. Né? Uma delas é a seguinte. Primeiro que o NH4 é o único cátion que não é metal. Vou voltar aqui. Ó. O NH4 é o único cátion que não é metal. Outra coisa que o NH4 tem, né? Do mesmo jeito que o ácido carbônico é instável, o NH4OH também é, viu? Instável. Ele tem um comportamento meio estranho. Ele é uma base que você não consegue ter ela guardada. Você tem que produzir ela. Geralmente, como é que você produz o NH4OH? Você borbulhas de amor para te encantar. Você borbulha amônia na água. E aí começa a rolar um equilíbrio. Na verdade, eu vou até melhorar a minha anotação aqui. Vamos colocar aquoso na amônia, que o mais correto é pensar na amônia gasosa. Aquosa, perdão. NH3AQ. Tá? Talvez uma outra coisa que, não sei se também se é isso que você está se referindo, pode ser. A base NH4OH, ela tem uma questão relativamente à força. Eu vou falar sobre isso lá no finalzinho, mas só para tentar te adiantar. Geralmente, quem é a base forte? É a base que vai dissociar muito. Muito. Para ela dissociar muito, ela precisa ser solúvel na água. Então, uma base, a gente associa a força de uma base a ela ser solúvel. Ok? Então quer dizer que para ela ser forte, ela tem que ser solúvel. Sim. Então toda base solúvel é forte? Não. Quem é a exceção? Ela. O NH4OH é solúvel na água. Só que a coitada não consegue dissociar porque ela não chega nem a se formar. Então, nesse sentido, ela também é considerada uma exceção. Tá? Não sei se era uma dessas coisas que você estava pensando, mas de toda forma daqui a pouco a gente vai comentar de novo isso. Tá? Era isso, né? Talvez fosse mesmo. Bom, o que eu quero comentar com vocês aqui nesse slide? Rapidamente, dissociações. Do mesmo jeito que nós escrevemos ionizações para ácidos, vamos escrever dissociação para as bases. Né? Vamos escolher uma base qualquer aqui. Então, ó, uma dibase. Peguei uma bem famosa, né? Tá? Vou colocar ela em água. Olha como é que a gente dissocia. Não precisa colocar água na setinha, porque você já colocou aqui do lado. Tá? Para quem for fazer prova discursiva, tem que caprichar um pouquinho na notação. Porque às vezes a banca acaba cobrando isso um pouquinho. Beleza? Uma outra base famosa, o hidróxido de alumínio.
que dissocia em Al3+, mais 3OH-. Beleza? Como eu falei para vocês agora há pouco, como as bases elas acabam dissociando todos os OHs, a gente não vai ter que escrever uma equação de dissociação parcial. Não existe isso. Beleza? Até porque o tipo de ligação que está sendo quebrada aqui é iônica, não é covalente. O processo da ligação covalente, vocês perceberam que era mais chato. Tem aquela história da água reagir e tal. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma famosa. Tem o NaOH, o KOH, né? Tranquilo? Vou passar para o próximo. Vê como base flui bem mais, né? Tranquilo, sem nenhum percalço. Super mais simples. Bom, aqui, gente, mais uma vez a gente vê a diferença de complexidade do iônico para o molecular, né? A nomenclatura de base é extremamente simples, não tem problema de memorização. O que a gente acabou de discutir na hora de montar a estrutura? Então o cara que tem aqui é um metal, ou amônio. Então, o nome de uma base vai ser sempre hidróxido de alguma coisa. Sempre hidróxido de alguma coisa. Tá? E aí o metal do lado. No caso, o único que não é metal é o magnésio. O amônio, acabou. Tá? Qual é o problema da nomenclatura de base? É porque, em algumas situações, o cátion pode ter duas cargas. Em algumas situações, o cátion pode ter duas cargas. Então, aqui nós temos o potássio com carga mais 1. Aqui nós temos o estrôncio com carga 2. O magnésio também com carga 2. O alumínio com carga 3. E o sódio com carga 1, certo? Tudo bem? Quando o elemento tem 2 NOx, você obrigatoriamente tem que escrever o NOx do elemento aqui. Tá? Eu vou trocar de slide aqui para vocês perceberem a diferença. Ó. Olha aqui. Aqui eu tenho formas diferentes de você dar nome para uma base. Formas diferentes para você dar nome para uma base. Quando o elemento tem NOx duplo. Então, por exemplo, como o níquel pode ter 2 NOx, se a fórmula for NiO2, significa que o NOx, ou a carga do níquel, é 2. Então, eu vou escrever hidróxido de níquel 2. Isso é a nomenclatura oficial. Com o níquel 3, então aí você mudou a fórmula por conta das cargas, né? Lembrando sempre que essa questão tem a ver com a carga. Tá? E aí eu falo hidróxido de níquel 3, que é a nomenclatura oficial. Tá? A terminação ozoico não tem nada a ver com ácido aqui, hein? Por favor, cuidado. Aqui é outra história. Aqui a terminação tem a ver com o NOx do íon. Tá? Se vocês observarem nos exemplos da figura aí, todos os óxidos, todas as bases cujo nome termina em oso, ela se refere ao elemento com a menor carga. Ó. Então, para o níquel, o 2 é o niqueloso. O 3 é o niquélico. Tá? O 1 é o auroso. E o 3 é o áurico. Tá? Aqui isso aqui tem espanhol, né? Vocês perceberam que tá meio com umas acentuações meio randômicas, esse negócio meio oro, hidróxido árico, mercuroso e mercúrico, tá? Beleza? Quais são os íons que vale a pena vocês guardarem com NOx duplo? Vamos colocar os principais aqui. Outros íons, né? Ó. Outros íons. Eu vou colocar aqui o ferro. Então, você teria o hidróxido férrico e o ferroso, FeOH2 e FeOH3.
Outro que é famoso por ter duas cargas é o cobre. Então, na hora da nomenclatura, tem que você pode colocar cúprico ou cuproso. Cúprico para o 2, né? Cuproso para o 1. Beleza? O chumbo. A platina e o estanho. A platina é 2 e 4. E o estanho também. 2 e 4. Tem mais, tá? Tem cobalto. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na aula de ligação iônica eu apresentei para vocês uma tabela disso. Né? Chamei atenção, falei, ó, galera, puta, essa tabela aqui a gente vai usar bastante ela, então com o tempo a gente vai acabar memorizando. E veja como isso é importante, porque isso vai cair lá na parte de sal. Por quê? Isso aí vai ser usado para formar um sal. Então vai vir, não sei o que, sulfato de chumbo 2, cloreto de cobre 1, certo? Essas terminações vão continuar aparecendo, beleza? Então se torna bem importante agora a memorização das tabelas, da tabela de Cation, né? Que a gente vem discutindo já da carga desde a aula de tabela periódica. Olha, essa carga tem a ver com o que ele precisa fazer para ficar estável, beleza? Certo? Pode tirar print aí, não sei se vocês querem que eu volte na outra, acho que não precisa não, né? Essa parte de nomenclatura, ela é muito mecânica, né? Peraí. Tá, vou voltar lá, peraí, Tati. Ó. Essa daqui. Ó, tudo sem acento, as palavras ali, né? Potássio, estrôncio, magnésio, né? Se assim fala. Esse daqui também, ó. Para você tirar o print também. Para a gente finalizar a discussão ácido-base, peraí, antes disso, deixa eu vir aqui. Ó, aqui nós temos uma tabela falando um pouquinho da força das bases. Tá? Isso vai ser importante também por conta da questão de a gente classificar uma base como um eletrólito forte ou fraco. Né? Só que nas bases, gente, é uma coisa muito assim, ou é 8 ou 80. Diferentemente dos ácidos. Por que isso? Para o ácido, a gente classifica ele como forte, moderado. Você tem ácido de tudo quanto é porcentagem. Você tem ácido com grau de ionização bem baixinho, 1, 2%. Tem ácido com grau de ionização 30%. Tem ácido com grau de ionização 60% e assim por diante. Com as bases, eu tenho bases extremamente fortes, que a gente vai considerar que tem grau de dissociação. Veja o nome, dissociação. Um grau de dissociação alto. E nós temos bases fracas, que praticamente não se dissolvem, são consideradas insolúveis. Você não tem uma que é mais... Para não dizer que não tem, a gente tem a do cálcio. A solubilidade do hidróxido de cálcio, ela é mais baixa do que, por exemplo, a do sódio, do lítio. Mas ainda você classifica ela como forte. Tá? Agora, qualquer uma diferente dessas, família 1A ou 2A, tá? E aqui na 2A não são todos, tá? Por exemplo, aqui você vê que não tem a do magnésio. A do magnésio não está aqui porque ela não é forte, ela é fraca. Então são 6 basezinhas fortes, gente. Todas as outras são fracas. Os hidróxidos de ferro, de cobre, de prata, e todos têm cores características. Né? Por exemplo, os hidróxidos de ferro vão do vermelho para o marrom, meio cor de ferrugem. Os hidróxidos, o de cobre,
ele é azulado, porque o cobre é azul. Né? O de prata, por exemplo, é branco. O de magnésio também, o leite de magnésia. Né? O de alumínio também. O de alumínio, inclusive, o hidróxido de alumínio, vale comentar que ele é floculento. Tanto é que ele é usado para o tratamento de água. Né? No processo de floculação, o hidróxido de alumínio ele se forma não como cristalzinhos insolúveis, ele se forma como uma espécie de uma gelatina. E aquilo vai aderindo à sujeira. Por isso ele é usado no tratamento de água. Então, volta e meia aparece questão também disso. Tá bom? Beleza? Podem tirar print dessa daí, porque isso também é importante de memorizar. Aqui, ó, que eu tinha falado pro Gu, agora há pouco, faltou um parênteses aqui, né? Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu já corrigir, né? Senão, depois eu falo, faltou um parênteses, aí eu não corrijo. Pronto. E aqui, na verdade, nem precisa, né? Disso aqui. Nem tem que colocar um parênteses aqui. Acho que eu fui tentar colocar no outro. Aqui, ó. Pronto. Só precisa no outro porque tem dois. Aqui. Beleza? Tirem print dela, gente, porque isso aí é memorizado, tá? Tem que memorizar. Geralmente as bases fortes, vai uma dica. Geralmente, não é regra, mas é bem comum, que as bases fortes, quando reajam com ácidos, tendem a formar sais solúveis. Existe um certo parentesco. Por exemplo, as bases de lítio, a base de lítio é forte. Então ela é solúvel. Os sais de lítio também são solúveis. Sódio, potássio, já o bário não. O bário tem vários sais que são solúveis e outros que não são. Tá? Isso vai fazer diferença logo menos. Tranquilo? E aí, para encerrar essa discussão das bases, vamos falar um pouquinho de pH, né? Vamos falar um pouquinho de pH. Peraí. Aqui. Tem, assim, né? Não dá para a gente falar de pH de uma vez só, porque o conceito de pH está relacionado com equilíbrio. Porém, tem várias informações de pH que a gente consegue determinar. Eu acabei de comentar com vocês agora há pouco que dentro da água líquida nós temos, embora em quantidade pequena, nós temos também a presença de íons H3O+, e OH-. Cada um desses íons dá um caráter para a minha solução. Eu tenho um caráter ácido devido à presença de H3O+. Eu tenho um caráter básico devido à presença do OH-. Quando a água está pura, esses dois caráteres se equilibram. Você tem uma quantidade de íons H+, igual a de OH-. Só que essas quantidades vão variando à medida que você vai adicionando coisas em água. Então é muito importante que a gente parta da seguinte premissa. Só tem sentido eu pensar em pH se eu estou falando de ambientes que envolvam água. Então, assim, eu posso calcular o pH de uma célula? Posso. Eu posso calcular o pH de um refrigerante? Posso. Eu posso calcular o pH do peixe? Posso. Eu posso calcular o pH da calculadora? Não. Não, desculpa. Posso calcular o pH da roupa? Não. Eu preciso que o ambiente tenha água. Então, o pH é um conceito restrito a soluções aquosas. E aí tem uma parte que eu vou contar, mas não vou explicar o porquê. Porque não é importante agora. Tá? O que a gente observa dentro do ambiente aquoso é que quanto maior é a presença de um dos íons, menor é a do outro. A presença de H3O+ em excesso fará com que o OH- diminua a concentração.
Então, quanto mais ácido vai ficando o ambiente, menos básico vai ficando. Né? Tudo bem? A gente conhece a escala de pH, que é a famosa, que relaciona um valor à acidez. Quando você quer expressar o nível de acidez, você expressa na escala de pH. Só que vocês sabem que existe a escala de pOH. Por uma série de questões, a gente acaba não usando ela. Beleza? Na escala de pH, você tem aquela famosa sequência de números, que são números meio estranhos, né? Se você não sabe de onde eles vêm, essa escala não faz muito sentido. Vou falar bem a verdade. Né? Primeiro que é uma escala que diz que quanto menor é o número, mais ácido é o meio. Né? Então, aqui a gente tem uma escalinha com várias coisas, falando um pouquinho da acidez de cada uma delas. Então, ó, o limão, o vinagre, tá? Aqui você tem o leite, que é levemente ácido, a água do mar levemente alcalina. Isso é importante você saber, por exemplo, por quê? Porque existe o problema da poluição da água do mar relacionado ao CO2 da atmosfera. Né? O CO2, como ele tem um comportamento ácido, a concentração de CO2 da atmosfera interfere diretamente na acidez do mar, por incrível que pareça. A gente está produzindo tanto gás carbônico, que esse gás carbônico está começando a se dissolver em excesso na água do mar. Qual o resultado disso? O pH da água do mar está diminuindo um pouquinho. Essa diminuição de pH atrapalha o equilíbrio das espécies. Vocês já imaginam. Né? Os peixes. Né? Os primeiros que vão sofrer são os corais. Porque como o esqueleto do coral é de calcário, a acidez vai corroendo o calcário do exoesqueleto. E aí você tem uma diminuição da população de corais, né? E isso acaba interferindo diretamente nas outras espécies, porque os corais eles são os berçários, né? Lembra do Nemo, nosso querido Nemo, que acompanhou a gente na aula de hidrostática no domingo. Tá bom? Gostaria de comentar também que existem maneiras de você calcular pH, que não é o nosso objetivo hoje, e também existem maneiras de você medir o pH. A medida de pH pode ser feita por um aparelho específico, que é o chamado pHmetro, tipo, um aparelho que você encosta lá, ele é sensível à concentração de H+. Então ele tem um eletrodo na ponta, você encosta ali, ele mede a concentração e te dá o pH. Só que você tem as substâncias naturais e também produzidas, né? Não são necessariamente naturais, os famosos indicadores. Então vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre indicadores. Ó, indicadores. Aqui nós temos 3 famosos. E sempre tem aquela dúvida, né, Danilo? Eu preciso decorar as cores do indicador? Não. Eu confesso para vocês que até hoje eu tenho problema para lembrar essas cores. Tá? Volta e meia eu dou uma bugada. O único que eu diria para você que se você tiver juízo, você decora é a fenolftaleína, que é o que mais aparece. Tá? O que é um indicador, na verdade? O indicador é uma substância sensível à concentração de H+. Tá? Às vezes a gente dá umas definições em aula um pouquinho... eu vou tentar usar uma palavra eufemista. Definições um pouquinho simplistas, porque a gente não tem muito tempo, aquela correria de sempre da aula, né? O indicador ele não é uma substância que fica em cor diferente se o meio está ácido ou básico. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Haja vista que se você olhar na tabela, você vai perceber que isso não é bem assim. O que ele tem é uma sensibilidade à concentração de H+. Mas, Danilo, como assim uma sensibilidade? Dependendo da concentração de H+ do ambiente, ele se apresentará com uma cor diferente. A explicação para isso é linda, mas a gente não vai falar sobre ela agora. Tá? Ela é linda e importante, não é tipo a injeção de linguiça. Tá? Por exemplo, o alaranjado de metila, até o pH por volta de 3, se você colocar ele numa solução de pH 3 para baixo, né, ele fica vermelho.
Por volta do pH 3.1, 3.2, ele começa a perder a cor vermelha e vai ganhando laranja. A partir de 4.4, seja qual for o pH, ele está alaranjado. Então, quer dizer, se você pega o alaranjado de metila, coloca no lugar e ele está laranja, dá para você cravar que o meio é básico? Não dá. Não dá. Então, ele não é bem assim um meio ácido, indicador de meio ácido básico. Ele dá uma noção, ele dá um recorte. Por exemplo, se você, em que circunstância você usaria o alaranjado de metila? Se você quisesse medir o pH de uma coisa, que pode ir até 3. Por exemplo, imagina que você vai fazer um produto, você está numa indústria, você vai fazer um produto, e o teu produto ele tem que estar com o pH até 3. Como é que você pode elaborar um teste de qualidade de pH para o seu produto? Simples, usa alaranjado de metila. Usa alaranjado de metila. Se você olhou, se o teu alaranjado de metila ficou vermelho, você tem certeza que o pH é até 3. Mas também não dá para ter certeza se é 1, né? Percebe como é impreciso? Por que o azul de bromotimol ele é mais famoso? Porque o azul de bromotimol ele tem uma faixa de coloração muito interessante. Como assim, Danilo? Ele até pH 6, por volta de 6, ó, ele está bem amarelo. No 6 ele está meio verde. Está esverdeando. Por quê? Porque ele está pendendo para o azul. Então, quer dizer, você tem moléculas que estão amarelas e moléculas que estão azul. Só que percebe que ele fica verde, um tom meio verde azulado, entre 6 e 7.6. Ou seja, essa região onde ele muda de cor coincide com a neutralidade. Percebem? De tal maneira que ele é um bom indicador ácido-base propriamente dito. Ele é um bom indicador. Por quê? Se ficar amarelo, é ácido. Se ficar azul, é básico. Você tem certeza disso. Então, ele é um indicador bom para esse tipo de situação. Por exemplo, a gente usa pra caramba azul de bromotimol para fazer titulação. Titulação. Outro indicador que a gente usa, mas não é tão bom, é a fenolftaleína. Você vê que a fenolftaleína ela fica incolor até pH 8, 8.3. Ela começa a ficar rosa quando o meio já está bem alcalino. Beleza? Então você tem vários tipos de indicadores e esses pHs, nos quais eles mudam de cor, a gente costuma chamar de faixa de viragem, tá? Faixa de viragem. Essa frase, essa expressão ela é importante. Faixa de viragem. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Não. Podem tirar print dessa tela. Nós então fizemos o seguinte agora. Nós encerramos a parte de ácidos e bases, beleza? E a partir de aqui, a gente então vai começar a parte da teoria relativa aos sais, beleza? Qual é a minha ideia? Terminar a parte de sais hoje, beleza? E se nós terminarmos mesmo um pouco antes do horário, fica liberado, e aí para que se vocês quiserem e puderem assistir a aula de óxidos, tá? Eu acredito que na parte de sais, eu devo gastar por volta de 1 hora e pouquinho. Tá? Até ia sugerir para vocês querem fazer um intervalo agora? Para mim eu vou direto, mas se vocês quiserem a gente para um pouquinho. No meu são 7h10. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. Tá, 5 rapidão então. Porque aí eu volto e dou a parte de sais e vocês são liberados, tá? Eu vou pausar rapidão aqui. Na verdade eu vou parar a gravação.